Tudo começa com um Goblin anunciando a morte de seu chefe, e agora os Goblinzinhos saem na mão para decidir quem será o novo chefe, e todos os outros Goblins assistem à luta que decidiria quem seria o novo chefe. Nesse meio tempo, um dos Goblins se lembrou que o chefe tinha deixado algumas presas intocadas, ou seja, o chefe acabou de bater as botas e os caras já estão pensando em comer cu virgem. Mas logo vem à mente deles que o guardião das prisioneiras estava prestes a voltar. Ele parecia diferente dos outros, e todo mundo parou para olhá-lo, comentando como ele parecia um humano pelo jeito de se vestir. Decididos a encontrarem os cu-virgens do antigo chefe, os Goblins resolvem seguir o guardião. Nervoso, um dos Goblins avisa para o outro esperar, pois alguns caras bem durões já foram encontrar as presas. Ao ouvir isso, o guardião ficou tenso. Sem perder tempo, ele correu até onde os cu-virgens estavam, e logo começa a escutar gritos de socorro. Meus amigos, parece que não teremos mais cu-virgens em casa. Teremos que ir à feira. Quando chega no local, vê que alguns Goblins estavam atacando uma moça. Um dos monstrinhos olha fixamente para a prisioneira, que grita que não quer dar à luz a filhos Goblins. Não vai ter jeito não, minha filha. É dá ou dá. Então o guardião grita para eles pararem e não tocarem na sua coleção de boticos virgens. Desesperada, a menina suplica por ajuda. Rapaz, aqui a gente já tem nossa thumb, hein? 3 Goblins e uma lourinha. Novamente, o colecionador de virgens manda eles pararem. Olhando para ele, o líder do grupo disse que o chefe está morto. Então aquele Pokémon agora pertencia a eles. Então não era para ele se meter com a sua presa. Nesse momento, os Goblins avançam sobre o guardião, dizendo que eles não têm dó de passar a pique em macho. Por um momento, nosso protagonista fica desesperado por ter sido emboscado por tantos Goblins, mas ele se recusa a morrer tão fácil. Cada vez mais, o ódio pelos Goblins e a vontade de sobreviver cresce dentro dele. Então ele já puxa logo a peixeira e passando um daqueles cabeçudinhos. Ao verem a faca, os Goblins entram em pânico e começam a fugir apavorados. A moça que estava prestes a ter seu butico violado vai até o Goblin para ver se ele está bem e agradecer pela ajuda dele. Nesse momento, a tela da DM aparece na frente dele, dizendo que o sistema estava sendo iniciado. Ele já tinha sido humano e seu nome era Lin Tian. Ele tinha reencarnado como Goblin naquele mundo após ter dado match com o Caminhão Khan, e naquele momento a tela de sistema já estava aberta para ele. Porém, a única coisa que ela mostrava é que estava iniciando o sistema. Porém, ele não ficou parado nesse tempo. Depois do que a garota que ele salvou falou, ele começou a entender melhor aquele mundo aonde reencarnou. Este mundo havia sido criado pelos deuses e tinha vários monstros poderosos. Mesmo assim, os humanos conquistaram seu lugar neste mundo com sua força. Porém, o Goblin em que ele reencarnou era o monstro mais fraco e imundo daquele mundo. Logo depois que Lin Tian constatou que suas estatísticas eram muito baixas, ao ponto de mesmo entre os Goblins ele poder ser facilmente derrotado. Olhando para a garota, ele se lembrou que naquele mundo existia uma forma de se fortalecer, que era gerando uma nova vida com as fêmeas. É acasalar e ficar mais forte. Essa é a vida que eu quero. Basicamente, Goblins têm a habilidade de ficar mais fortes através do acasalamento. Vixe, amigo, e esse porquinho aí? Espero que tu vá comer. Quer dizer, deixa pra lá. E como não existiam fêmeas entre os Goblins, eles eram obrigados a meter em outras espécies. Refletindo, ele acha que como já foi humano, fazer algo assim para se fortalecer era impensável. Então a garota grita, dizendo que depois de passar alguns dias com ele, ela finalmente entendeu que ele não queria ser como os outros Goblins, afirmando que a Ordem dos Cavaleiros ia salvá-la, e ela contará que ele a salvou, dizendo que a Ordem dos Cavaleiros é sempre justa e correta. Olha pra cara desse camarada, com certeza é guilhotina. Mas nesse momento, nosso prota percebeu que os Goblins estavam voltando. Nervoso, ele manda rapidamente a menina se esconder. Um Goblin todo feio aparece, gritando que os humanos estão ali e que precisa acasalar para ficar mais forte. Mas já toma logo uma peixeira para ficar esperto. Animada, a menina corre dizendo que deve ser a Ordem Sagrada. Porém, Tião parou imediatamente ao ver algo inesperado. Nosso herói se deparou com um humano incrivelmente poderoso, sarrando sua espada em vários Goblins. O cara tá pistolaço porque eles rasgaram
arrancaram sua capa. Com certeza o Tião vai morrer. F Tião. Nesse momento, o protagonista consegue ver os status impressionantes de Loder. Ele nunca tinha visto estatísticas tão altas e se pergunta se ele era realmente humano. Empolgada, a garota correu até seu salvador, o chamando de comandante. Tião não conseguia deixar de ficar impressionado com como eles lidaram facilmente com todos aqueles goblins. Mas de repente, algo deixa nosso protagonista apavorado. Ele grita: espera! Parecia que aquele homem não estava ali para salvá-la. Ao perceber isso, Tião rapidamente se joga contra ela, que estava prestes a conhecer Jesus. Sem entender nada, o protagonista começou a se perguntar por que a Ordem Sagrada estava ali, se não era para resgatar os virgens sequestrados. Irritado, Loder diz que era inaceitável que um Goblin tenha conseguido desviar de seu ataque. Então, como prometido, a garota disse ao comandante que aquele Goblin tinha salvado. Porém, o Loder ficou ainda mais irritado com as palavras da garota, acreditando que ela estava mentindo e tentando enganá-lo. Tião corre novamente para salvar seu virgem, gritando para ela correr, e parte para cima do Loder apenas com um pauzinho. De repente, uma luz surge da escuridão da caverna. Nosso herói fica paralisado, seus olhos se arregalam. Uma mulher aparece pedindo para Loder esperar, enquanto o protagonista parecia estar sendo protegido por uma barreira mágica. Então uma maga extremamente poderosa aparece acompanhada por um exército de cavaleiros. Ela que estava fazendo aquela barreira, dizendo que aquele Goblin estava se comportando diferente dos outros. Dentro da maguinha: Donzela Santa, me salve, Donzela Santa. Querem comer o meu cu, maga santa. Se virando para Tião, a santa pergunta se ele consegue entender suas palavras. Por sua vez, o protagonista percebe que aquela é a Donzela Santa e Freya, a porta-voz do templo que a garota tinha falado para ele. Essa provavelmente seria sua única chance de sair dali. Então ele grita que entende, dizendo que a garota tinha falado dela para ele, e que na verdade ele não era um monstro desse mundo, revelando que costumava ser um humano, declarando que ele só acabou assim por causa de um acidente com o caminhão Samar. Loder afirma a donzela que Tião realmente parecia mais inteligente que outros goblins. Sorrindo, a maga responde que talvez aquele goblin seja um presente da mãe sagrada. Freya então pergunta a Kelly se Tião realmente não a machucou. A garota responde que ele não só não fez mal a ela, como também a protegeu e lhe deu comida. Leite! Como esperado, a donzela santa diz à jovem que por Tião ser tão peculiar, irão levá-lo para a vila. Se virando para ele, ela pergunta se ele está disposto a acompanhá-los. Sei não, hein, rapaziada? Essa maguinha aí tá suspeita. Tá boa demais para ser verdade. E quando Tião confirma, a maguinha diz que nesse caso, eles já estão prontos para partirem. Tião promete que irá retribuir devidamente a ajuda dela. A maguinha responde que é claro que ele vai. De repente, Loder ataca Kélia, fazendo um pequeno carinho em sua barriga. Tião se vira rapidamente e vê sua protegida sendo executada pelo comandante. Mas já é tarde demais. O corpo de Kélia vai ao chão já sem vida. Em choque, Tião tenta processar o que está acontecendo. Nesse momento, Freya se vira com um sorriso sarcástico e um olhar sombrio, dizendo que é melhor ele lhe recompensá-la muito bem quando voltarem. Fico virgem. Uma semana depois, já na vila, os sinos da igreja ecoam chamando os cidadãos. Loder, ao lado da donzela santa, surge diante da multidão. Ele declara que o ataque dos goblins causou grandes danos àquela cidade pacífica. O comandante afirma que as criaturas usaram táticas furtivas e massacraram cruelmente 30 moradores daquela vila pacífica. Revoltados, os aldeões começam a gritar, dizendo que os goblins são abominações. Utilizando imagem das vítimas, Loder proclama que a Ordem Sagrada, em nome do templo, erradicou aqueles demônios, garantindo ao povo que os aldeões foram devidamente vingados. Assumindo o centro do discurso, a donzela santa pede que os cidadãos continuem rezando fielmente ao templo, declarando que o templo sempre protegerá seus seguidores fiéis. Depois vemos uma espécie de laboratório, meio biblioteca e uma sala sombria. Lá, a donzela santa declara que a pregação foi um sucesso. Meu amigo, pode ser vilã.
mas é dentro. Satisfeita, Freya afirma que agora os moradores da vila lhe oferecerão ainda mais tributos. Em seguida, descobrimos o que aconteceu com o nosso Tião. Tião tá só o pó da rabiola. Virou decoração de parede, se é que dá pra chamar isso de decoração. Mas isso aqui de fato é uma decoração. A donzela, não tão santa, observa nosso protagonista sem compaixão alguma, impressionada por sua resistência. Não me admira que o templo não consiga erradicar os goblins. Então a donzela santa decide injetar um veneno ainda mais forte em Tião para fazer mais algumas pesquisas. Nosso Tião parece estar no limite, sem suportar mais a tortura contínua dos experimentos. Já meio alucinadão, ele grita que ela traiu a ordem sagrada. Mas o cara já toma logo um carinho carinhoso pra ficar esperto. Ninguém deu autorização pra ele ficar de papinho. Você vai deixar o like pro maldito do Kazu. É isso ou eu vou enfiar esse galho aqui aonde o sol não bate. A sádica gostosa também já tá tantando as ideias, falando que naquele mundo os goblins não passam de insetos. Só dele estar falando com ela já é um privilégio para ele, dizendo que ao invés de reclamar, ele deveria ser grato e usar seu corpo para contribuir com os experimentos da Ordem Sagrada. Criando um círculo mágico, ela começa a drenar as energias do coitado do Tião. Já sem aguentar mais, nosso protagonista começa a se culpar. Mesmo após reencarnar, ainda manteve sua compaixão humana, acreditando que os humanos seriam justos. Ele se arrepende de todo o seu coração de ter sido tão ingênuo. Ele passou por tudo aquilo só para no final ser feito de brinquedo e ser morto por uma sádica maluca. Se ele pudesse começar de novo, ele nunca confiaria nos humanos e definitivamente ia despedaçar seus ossos e fazê-los verem vídeos do Kazu sem pau até seus olhos sangrarem. E bom, rapaziada, parece que nosso Tião foi de F. Agora em sua travessia após a morte, ele reflete sobre tudo. De repente, parece que Tião foi transportado para um outro mundo, se perguntando que lugar é aquele, e se por acaso ainda estava vivo. Para sua surpresa, um sistema chamado Simulação de Vida Goblin é ativado, com uma pergunta na tela: você deseja começar de novo? Tentando entender o que estava acontecendo, Tião conclui que esse era seu sistema pessoal e aparentemente meio que funciona como um reboot, tipo o Subaru de ReZero. O sistema avisa que caso ele escolha sim, ele voltará uma semana no passado, com todas as suas memórias. Sentindo um entusiasmo explosivo, ele percebe que agora poderá se vingar de Loder e daquela maga safada. Ele comerá seus buticos, nem que isso custe a sua vida. Então ele clica lá no sim, consequentemente voltando uma semana no passado. O sistema informa que Tião recebeu um leve fortalecimento, e isso para ele era melhor do que nada. Em seguida, o sistema alerta que seu butico ainda corre perigo. A Ordem Sagrada está se aproximando, e se ele morrer novamente, não poderá reviver. Esquece o negócio de ReZero. Se nosso Tião morrer agora é F. Então Tião pergunta o que o sistema era capaz de fazer. Ele informa que é capaz de prever eventos futuros com diferentes resultados a cada 24 horas. Então ele manda o sistema iniciar a simulação de vida Goblin. Atendendo ao pedido, o sistema oferece algumas opções de simulação para escapar da caverna. Na primeira opção, ele pode avisar os outros Goblins e se unir a eles para enfrentar Loder e seus soldados, o que ele renderá 10 pontos. Na segunda opção, pode abandonar os outros Goblins e fugir sozinho, ganhando 5 pontos. Já na última opção, ele teria que se esconder na caverna e torcer para que Loder não o encontrasse, mas isso não lhe renderia ponto algum. Cauteloso, ele pensa a respeito da primeira opção, mas tem certeza de que mesmo reunindo todos os Goblins, não conseguiriam derrotar Loder, concluindo assim que fugir parecia ser a melhor opção. Mas após uma rápida análise, ele decide testar todas as opções para ver qual lhe traria mais pontos. Seu objetivo era conseguir comprar alguma arma na loja de trocas. Infelizmente, ao testar a primeira opção, ele e os Goblins são facilmente derrotados por Loder. Mesmo assim, ele ganha os 10 pontos por ter escolhido essa simulação. Então ele solicita ao sistema que abra a loja de trocas. Nela, ele se depara com várias armas poderosas. No entanto, todas exigem muitos pontos para serem adquiridas. Olhando mais atentamente, ele encontra uma adaga élfica. Ela é leve e rápida, custando apenas 10 pontos. Sem outra opção, Tião escolhe a adaga, que aumenta sua velocidade em 10% e sua força em 15%.
Preocupado com seu cu virgem, Tião pergunta por que não viu Kélia na simulação. O sistema informa que, devido à sua reencarnação, alguns detalhes da linha do tempo foram alterados. Agora, nessa nova vida, a garota não tinha sido capturada pelos goblins, deixando Tião completamente surpreso com essa revelação, sentindo-se aliviado e satisfeito por ter cumprido sua promessa de salvá-la. Agora ele não tem mais preocupações, se dirigindo à saída da caverna. Do lado de fora daquele buraco, 2 guardas estão de prontidão. Um deles diz que essa entrada era muito pequena, então qualquer goblin que saísse correndo por ela seria facilmente esmagado por eles. E outro relembra que Loder ordenou que qualquer garota que tentasse escapar deveria ser eliminada. Ao descobrir isso, Tião fica ainda mais pistola, percebendo que tudo aquilo era um grande teatro para aumentar sua influência. Nesse momento, nosso herói imita a voz de uma garota gritando por ajuda. Com um sorriso falso, o guarda diz que ela pode sair sem medo, pois ele é um dos cavaleiros sagrados, que está ali para levá-la para casa. Mas assim que ele se aproxima, confiante de que a moça estava indefesa, Tião já passa a peixeira nele. Outro guarda, sem perceber o que está acontecendo, pergunta ao companheiro por que ele está demorando tanto e por que ele estava parado ali como um idiota. Com sua adaga, ele avança rapidamente contra o segundo guarda. Sem entender o que está acontecendo, o soldado tenta reagir, mas Tião o acerta com um golpe certeiro no peito. No chão, o homem começa a suplicar pela vida, dizendo que tinha uma família e que ela estava esperando sua volta para casa. Ao notar a hesitação de Tião, o soldado aproveita a oportunidade para tentar manipulá-lo. Elogiando sua inteligência, ele explica que só estava seguindo ordens da Ordem Sagrada. Então ele promete que dará uma bolsa de moedas de ouro e uma garota fresca e suculenta. Enquanto ele falava para Tião pensar nisso com carinho, discretamente ele puxa uma adaga para tentar atacá-lo. Convencido de que o garoto estava distraído com suas promessas, o soldado avança. Porém, antes mesmo que ele possa perceber, a cabeça dele já tinha sido desequipada. Nesse momento, ele escuta a voz de Loder. Então ele deixa o local, levando as vestes dos soldados. Pouco tempo depois, o capitão e a santa chegam ao local onde os guardas foram derrotados. Perplexo, Loder pergunta se era realmente possível um goblin ter passado pelos 2 guardas. Freya, por sua vez, considera a possibilidade de que ele possa ser um mutante. Irritado, Loder pisa sobre o guarda, falando que ele é um inútil por não ter conseguido nem segurar um goblin mutante. Enquanto isso, a Freya se lambe toda pensando o quão divertido seria um goblin mutante. Se ela conseguir meter as mãos nele, realmente será muito divertido. A menina chega a estar babando, é dentro. Em outro lugar, nosso protagonista está na floresta, comendo para recuperar suas forças. Ele murmura que já que eles odeiam tanto os goblins, ele enfrentará eles do jeito goblin. Ele pretende usar sua habilidade especial, Evolução do Acasalamento, para aumentar seus status, gerar descendentes mais fortes e assim expandir sua influência. De repente, ele nota os arbustos se mexendo. Imediatamente, seu instinto de sobrevivência acende, se perguntando se Loder e seus soldados estavam ainda atrás dele. Sem hesitar, Tião ataca rapidamente para tentar impedir qualquer reação. A pessoa se assusta com a investida e acaba tropeçando em uma pedra. E quando Tião observa melhor, fica chocado. O estranho que caiu no chão é na verdade um goblin. E o choque aumenta ao perceber que o goblin consegue falar e se expressar como ele. Acho que o choque deveria ser que ele é uma gostosa, né, mano? Cadê o ADM? Falaram que não tinha fêmea goblin, agora aparece uma gostosa assim do nada? Do Neida? Ainda desconfiado, ele mantém a guarda alta. E ao chegar mais perto, Tião confirma. Realmente, aquele goblin era uma gostosa. Apavorada, a fêmea goblin implora que ele não a machuque. Ele se pergunta como é possível uma fêmea goblin e como ela era capaz de formar frases como ele. Ao analisar, ele descobre uma informação chocante. Ali, logo abaixo, nas entrelinhas, dizia: se um goblin macho acasalar com um goblin fêmea, então o goblin macho se tornará o lendário Deus Goblin. O cara já fica como? Precisa acasalar com essa menina, custe o que custar. Desesperada, a Goblin diz que foi enviada por seu chefe para buscar água. E se não voltar como lhe pediram, será castigada até a morte.
Tião tenta acalmá-la, pois se ela continuar chorando, vai acabar atraindo o grupo do Loder. Ela fica surpresa ao ver que outro Goblin também consegue falar. Agradecida, a fêmea diz que ele é muito gentil, diferente dos outros Goblins, que é soco na costela e tapa na cara. E diz que se ele não tiver para onde ir, sugere que ele volte com ela para sua tribo. Mais uma vez, Tião vê uma oportunidade de se fortalecer. Animado, ele a questiona se realmente há uma tribo de goblins por perto. Ainda cauteloso, ele não tem certeza se Loder e seu grupo continuam perseguindo. Então esse não era o momento para acasalar. A prioridade agora era achar um lugar seguro. Acasalaremos mais tarde. Ele pede que ela então o leve à sua tribo, e a menina já fica toda coradinha, dizendo que vai levá-lo. Pouco tempo depois, eles chegam à aldeia mencionada pela fêmea. Assim que percebem a aproximação de um estranho, os goblins da aldeia entram em alerta. Os goblins da aldeia observam Tião com curiosidade à distância, zombando dele por estar vestindo roupas humanas. Ele vê nisso a oportunidade perfeita para dar início ao seu plano de vingança. Determinado a conquistar a confiança da tribo, ele declara que está ali para se juntar a eles, pedindo para ver o seu líder. Mas os goblins caçoam dele, dizendo que o chefe não é alguém que qualquer um possa ver. Irritada com a zombaria, a mais nova fêmea de Tião grita com os goblins, afirmando que aquele não é uma pessoa má. Ela fica na frente dele, tentando protegê-lo. Nesse instante, uma voz questiona o motivo de toda aquela bagunça. Esse era o chefe daqueles goblins. Ele quer saber por que ela trouxe um forasteiro com ela. Na sequência, ele já manda matar o pobre do Tião, e os cabeçudinhos já partem pra cima, gritando que hoje vai ter churras. Porém, Tião puxa sua adaga, falando que pode fazer armas, e pedindo para deixar que ele se junte a eles. Chegando mais perto, o chefe da vila fala que ele não tem cheiro de quem está mentindo, querendo saber que tipo de armas Tião pode fazer. Tião responde que com tanto que eles achem minério de ferro, ele pode fazer até algumas ferramentas. E se ele der algum tempo a ele pode fazer a melhor arma que ele já teve. Com ferramentas de ferro, eles podem caçar facilmente tanto monstros quanto humanos. Depois de avaliar o currículo de Tião, o chefe da vila decide dá-lo uma chance. Se ele encontrar minério de ferro e fazer uma ferramenta dentro de 3 dias, ele vai avaliar se poupa sua vida. E se ele não conseguir, vira churrasco de final de semana, junto com a fêmea que trouxe ele. É isso, rapaziada. Parece que sobrevivemos mais um dia para acasalar. Daí ele sai em busca do minério de ferro. E rapaz, os caras capricharam na parte de trás da menina. Só porque é fêmea. Podiam ter feito igual com os machos, lá ele. Exausta, a marmita pede que eles esperem um pouco, pois estão caminhando o dia todo. Então os goblins começam a chutá-la, dizendo que se não encontrarem um minério de ferro, ela vai virar estatística de rodoviária. E os goblins se juntam para oprimir a coitadinha da nossa marmita Sam. Só carinho na costela. De repente, um deles toma uma pedrada na cabeça. Tião manda eles se concentrarem na busca por minério de ferro e deixar sua marmita em paz. Essa marmita é minha. Se vocês tocarem nela, vou enfiar essa adaga sem nenhum carinho dentro do rabo de vocês. E não vai ser bonito, nem pra mim, nem pra vocês. Aí os goblins já se peida todo, né? Ninguém quer uma adaga dentro do seu buraco, seja ela com ou sem carinho. Tião sabe que se der mole, ele vai ter seu butico comido. Porém, ele já sabe como pode ficar mais forte. Olhando para a marmita Sam, ele manda ela não chorar. Limpando suas lágrimas, ele fala que desde que ela fique com ele, terá carne e um lugar quente para ficar. Ele fala que eles são muito fracos agora, e para evitar serem intimidados, ele precisa que ela o ajude a ficar mais forte. Sem entender, ela pergunta como pode ajudar. Nós precisamos de crianças, na vida é comer ou ser comido. Toda tímida, a comida fala que nunca tentou isso antes. Então ele responde que contanto que ela esteja de acordo, tudo ficará bem. Eu diria que tudo ficará duro. Tião não perdoa, já mete logo linguada na garganta, tapa na cara e soco na costela. Depois do coito, Tião já sente a energia exalando e seus status aumentando. Ele fala que agora ela é oficialmente sua fêmea e que vai protegê-la por toda a sua vida. De repente eles escutam um dos goblins gritando por socorro, que estava correndo de um lobo demônio.
E o Prota percebe que aquele Goblin tinha achado um minério de ferro. Espere por mim, marmita, eu voltarei para mais cópulas. É comer ou ser comido, desgraça! Depois de enrabar o lobinho, o Prota manda aquele Goblin dar o minério de ferro para ele. Ao ver mais de perto, ele percebe que aquela era de ótima qualidade e manda ele encontrar mais. Ao retornar para a vila, Tião manda o líder da vila olhar mais de perto, falando que matou aquele lobo com essa arma de ferro que ele fez. Um dos goblins que tinha ido junto grita que era verdade, que aquela arma era muito melhor que as lanças de pedras que eles usavam. Então, quem é que vai querer o meu pau de ferro? Tião deixou todos os goblins encantados com seu pau de ferro. Batendo seu cajado no chão, o chefe fica impressionado, falando que no fim ele não estava mentindo. Mas se ele quiser ficar na vila, não seria tão simples. Ele precisaria fazer 50 dessas dentro de 2 dias. Ao se afastar, um dos goblins comenta que o chefe tem ficado tão chato quanto os humanos, e outro implora para que Tião faça mais daquelas armas, dizendo que vai ajudá-lo, e até o chamando de irmão, e irmão Tião de guerra. Claramente, o chefe não está muito contente com o rumo que as coisas estão tomando. Quando Tião finalmente termina de fazer os 50 paus de ferro, todos os goblins gritam por seu nome, o chamando de irmão Tião. Então todos comemoram a entrada de Tião no grupo. A Goblin gostosa fala que o chefe tinha separado uma carne especial para ele. Mas quando Tião come a carne, ele imediatamente vai ao chão. Desesperada, Marmita Sam pergunta o que aconteceu. Rindo, o chefe da vila fala que no final ele não era tão inteligente assim. A ambição dele estava desafiando sua autoridade. É comer ou ser comido. Mas quando o chefe da vila se distrai, de repente ele tem seu braço arrancado. O chefe da vila não entende como aquilo era possível. Rindo, Tião fala que o único butico que será comido aqui hoje será o dele. Furioso, o chefe libera sua magia partindo para cima de Tião. Mas ele acaba errando o seu ataque e ficando totalmente exposto. E assim teve seu buraco aberto. É comer ou ser comido. Tião fala que a partir de agora ele será o boss e que os liderará rumo a um futuro brilhante. Eles poderão comer buticos de humanos e até de elfos. Teremos sexo selvagem e comida infinita. Tião para presidente! Agora Tião é oficialmente o presidente. E como o primeiro feito, declara que está liberado comer o butico do antigo chefe. Conquistar aquela tribo de goblins foi apenas o primeiro passo para sua vingança. O próximo passo é passar a linguiça em alguns elfos. E falando em elfos, lá na sombra, atrás de alguns arbustos, um belíssimo e saudável espécime elfo os observava. Depois a elfa saudável retorna para sua vila. Lá descobrimos que ela é a princesa. Ela abre a porta gritando que tem algo urgente para reportar. Se liga nas frutas, irmão. Fruta boa, fruta saudável, fruta gostosa. Ao se deparar com aquela cena de frutas gostosas, a princesa pede desculpas por interromper, falando que volta mais tarde. Mas a elfa das frutas gostosas manda ela esperar, pois tinha vindo correndo para vê-la, então deveria ser alguma coisa muito urgente. Eu tenho notícias importantes sobre a tribo dos goblins. Goblins, criaturas fracas e imundas, monstros de baixo level. O que poderia haver de tão importante sobre eles? Essa manhã eu encontrei um urso mágico gigante que tinha sido comido até os ossos. Havia sinais de luta e pegadas de goblin por todo lado. O urso gigante de cabelos pretos é uma das criaturas mais ferozes da floresta, então os goblins não deveriam ser capazes de caçar uma besta assim. E recentemente ela viu o antigo chefe daquela tribo de goblins sendo morto por um goblin jovem. Intrigada, a rainha fala que o número de goblins parece ter crescido bastante na floresta, dizendo para a garota pegar algumas pessoas e limpar tudo, mas avisa que ela não deve matar todos de uma vez, mandando ela deixar alguns vivos, ressaltando que a poção feita do coração de goblins recém-extraídos é um tônico excelente para elfos masculinos ficarem pimposos. Coração para goblin, Viagra para elfo. Sem jeito, a menina diz que já está ciente. Então sua mãe diz que ela tem trabalhado duro recentemente. E se por acaso ela não quer um macho e 3 corações de goblin frescos para se divertir à noite. Desesperada, a menina já larga na perna, falando que ainda precisa investigar algumas coisas. Ela tá se guardando pro nosso prota.
De volta à aldeia dos Goblins, eles estão explicando a Tião que na Floresta Encantada os elfos têm cerca de 30 casas nas árvores. Satisfeito, Tião diz que ele fez um bom trabalho, falando que quando conquistar a tribo dos elfos, dará 2 a ele como recompensa. Vida longa ao presidente Tião! Refletindo, Tião pensa que se considerar 2 elfos por casa, eles estariam falando de lidar com 60 elfos. Tião diz que a partir de hoje, eles começarão a caçar os monstros mais fortes da Floresta Encantada. Agora essa era a rotina da tribo, caçar monstros, buscar minérios e upar de level. Eu quase já ia esquecendo, tem que acasalar de vez em quando, né? É necessário para upar. Graças à habilidade Devorar dos Goblins, a tribo inteira está upando rapidamente. Colocando em números, cada elfo deve ter um poder de ataque por volta dos 200. E se considerar isso, eles já devem ter ultrapassado o poder bruto de ataque dos elfos. Então ele manda o sistema iniciar a simulação de um ataque contra os Goblins. O sistema fala que ele lidera um exército de goblins muito fortalecidos para atacar a tribo dos elfos, mas os elfos os emboscam, levando o exército goblin para uma armadilha e assim os eliminando. Tião acha que a única explicação para isso é que a tribo dos elfos provavelmente já está os observando. Então ele se aproveita do olfato e da audição apurada dos goblins para tentar achar algumas pistas sobre os elfos. Com isso, ele rapidamente nota a movimentação nos arbustos. Agitados, os goblins correm de volta para a tribo para avisar a rainha que os goblins estão pretendendo atacar a tribo. Mas de repente, eles recebem uma chuva de flechas e ela já toma logo uma flecha na bunda. Quase que essa flecha acerta o alvo, hein? Faltou pouco. E aparentemente todas as flechas estavam envenenadas. Agora os elfos se encontram no chão sem poder fazer nada. Nosso Tião fala que não esperava que fosse tão fácil caçar os buticos de alguns elfos. É comer ou ser comido, é a lei da natureza. Então eles já levam a mais nova marmita, digo elfa, de volta para a tribo. Essa elfa agora se encontra numa situação delicada. É a lei da natureza, é comer ou ser comido. E o prota percebe que os fluidos de goblins têm um efeito paralisante e estimulante em fêmeas. Agora de que fluidos estamos falando, eu sinceramente prefiro nem saber. E é claro que a marmita tá resmungando, né? A marmita nunca aceita seu fim em silêncio. Ela grita que se não fosse a gentileza de sua mãe, eles já estariam extintos há muito tempo. Se não fosse por uma mãe tarada e pervertida, eu diria. Ela ainda alerta que se ele tocar em um único fio de cabelo dela, sua mãe jamais vai perdoá-lo por isso. E o prota acha muito engraçado aquele saco de proteína falante. Mas Tião já sabe que os elfos poderiam ter eliminado os goblins há muito tempo atrás. Ele fala que não sabe bem ao certo o porquê, mas com certeza isso não parecia apenas gentileza para ele. De qualquer forma, ele vai descobrir isso hoje quando conquistar a tribo dos elfos. Em seguida, o prota manda os goblins irem e comerem os outros 2 elfos que já estão mortos e absorver seus nutrientes. E quanto a você, é comer ou ser comido. Daí o prota dá aquela upada de leve, né, depois de, comer a elfa. Enquanto isso, na aldeia dos elfos, um elfo diz que não aguenta mais ser sugado. Além disso, ele avisa que os Viagra de Goblin já estão no final. A rainha dos elfos fala que é uma pena, que se soubesse tinha capturado mais alguns goblins. Então um dos soldados elfos avisa que Cassandra ainda não tinha voltado, sugerindo que devessem levar alguns guerreiros para verificar. Desapontada, a rainha concorda, mandando resolver rápido isso e trazer bastante Viagra. Porém, ao fundo, alguém grita que a Cassandra não voltará mais. Cassandra foi devidamente comida, devidamente degustada. Em seguida, o guerreiro que estava fazendo o relatório já é abatido. A gente só quer as gostosas. Macho vai tudo pra cova. Ninguém quer butico de macho. Pelo menos agora não mais. O prota já dá logo o papo. A Cassandra foi comida e em breve carregará minhas crianças. Assim nós nos tornaremos família. Completamente indignada, a gostosa tarada pega uma espada, perguntando o que ele fez com a sua Cassandra.
Chora não, é a lei da natureza. Então ela parte pra cima dele falando que vai matá-lo. Mas ela erra seu ataque e o prota diz que se ela se render obedientemente, ele vai colocar com carinho. Sei não, hein, prota? Essa daí tem cara de que gosta de soco na costela. A rainha então percebe que seu corpo está completamente fraco. Satisfeito, o prota fala que ela já deve ter percebido que as flechas estavam envenenadas. Aquelas flechas tinham sido cobertas por seus fluidos especiais. A pergunta agora é, quantos pequeninos essa aqui vai nos render? Intrigado, o prota comenta que ouviu ela falando sobre estimular seus soldados com poções. Agora ele entende o porquê eles nunca eliminaram completamente os goblins. Provavelmente ela nunca achou que os goblins um dia viessem cobrar o buraco dos elfos. Mas bom, agora que eles já se conheceram melhor, é hora de falar de cooperação. Da janela, a rainha elfa vê sua tribo sendo completamente aniquilada. Indignada, a rainha do Toba Dourado pergunta o que ele pensa que está fazendo com a tribo dela. O prota responde que agora ele que está no controle dos buticos. Essa é a lei da natureza. Quando os elfos tinham poder, eles riam dos goblins. Agora que os goblins têm poder, é natural que eles queiram decidir o rumo dos buticos. O prota fala que ainda não está forte o suficiente, então ainda precisa dela. E se ela vai ou não sobreviver depois disso, tudo vai depender se ela se comportar direitinho. É isso, rapaziada. Nossa farm de elfos está oficialmente adquirida. Aqui prevalece o mais forte. O butico mais fraco é comido. É a lei da natureza. Desesperada, a rainha suplica que contanto que ele poupe suas crianças, ela vai fazer tudo o que ele quiser. Crianças, né? É exatamente disso que se trata. Irritada, ela diz que está disposta a dar à luz aos filhos dele. Rapaziada, eu acho que esses goblins aqui estão muito excitados. Não faz sentido que os goblins não tenham dominado todos esses buticos muito antes. É, rapaziada, coisas boas estão por vir. Parece que o nosso momento finalmente chegou. De volta à tribo, a rainha agora está enjaulada. Ela já compreendeu que a única coisa que elas podem fazer agora para manter os elfos vivos é montar uma farm de criança em cooperação com os goblins. O prota avisa que tudo que elas têm que fazer é dar crianças a ele, dizendo que ele vai preparar as refeições delas. Então a única coisa que elas têm que se preocupar é com isso. Deus Goblin machista opressor supremo. A rainha elfa pergunta se ela não pode cuidar das crianças, já que são seus filhos. Refletindo sobre isso, o prota pensa que isso deve ser por causa do atributo maternidade dos elfos. O Spawn de Goblin ambulante diz que isso é uma boa ideia, pois ela não consegue cuidar de todos sozinho. Então o presidente Tiamo acaba concordando. Em seguida, o prota decide dar uma avaliada enquanto ele upou, depois de ter se multiplicado com a rainha elfa. Basicamente está muito claro o que o prota precisa fazer: acasalar e ter filhos. Meio mês se passa e agora vamos avaliar nossos loots. A farm tá rendendo, hein? 15 dias de cultivo, 7 crianças. Já dá para abrir uma empresa. O prota pergunta para a farm de goblins quantas crianças ele já tem, e ela responde que por volta de 30 até agora. Credo, 30 crianças em 15 dias? Aí tá demais, aí tá de hack. Espero que ela esteja considerando os bebê goblin, senão eu vou ter que ligar para DM para reportar. Mas de repente, uma das farms começa a gritar. Ela não aguenta mais, já tá na terceira criança em 15 dias. Então o prota já mete a mão lá dentro e tira a criança à força. A elfa até tenta negar, mas o braço do cara já tá lá dentro. Depois de trazer a criança pra luz na base do puxão, Yun elogia suas habilidades. Nesse momento, outro elfo grita, dizendo que não aguenta mais. 2 goblins estão brigando, dizendo que é a vez deles de usá-la. Machista opressor master. Então o prota já capota o que estava botando a cabeça para fora. O prota fala que já avisou a eles esperarem até que estejam totalmente recuperados para que possam se reproduzir novamente. Quem desrespeitar essa ordem vai virar churrasco. Afinal, não somos nenhum tipo de monstro. Nós levamos muito a sério as leis ambientais e os direitos humanos. A rainha das frutas saborosas pergunta ao prota se ele por acaso sabia diferenciar os goblins originais dos mestiços. O prota responde que já está avaliando isso, avisando que contanto que eles se comportem direitinho, serão tratados da melhor maneira possível.
Então o Prota ativa a simulação de vida Goblin. Nela, todas as elfas foram luteadas, e depois do cultivo, elas deram à luz a Goblins com atributos mais fortes do que Goblins médios. Estamos chegando perto da nossa vingança, rapaziada. Tivemos que escravizar uma vila, matar metade da população, mas não vamos se esquecer de que isso tudo é em prol da justiça. É comer ou ser comido, é a lei da selva. Não tem jeito, a mãe natureza é implacável com aqueles de butico fraco. Ativando a simulação de vida Goblin, 3 opções aparecem. A primeira é ele tentar matar Loder sozinho. A segunda é ele liderar os Goblins para tentar massacrar a vila. E a terceira é esperar e observar se ele acha que ainda não é o momento certo. Embora o Prota acredite que a força dele já está equivalente à de Loder, ele sabe que não deve subestimar os companheiros dele. Então ele escolhe a primeira opção, que dá mais pontos. A simulação se inicia e ele encontra uma oportunidade para atacar Loder quando estava sozinho, e quase consegue matá-lo. Mas o mestre de Loder, o Santo da Espada, acaba aparecendo. Sendo assim, o butico de Loder foi poupado e Tião foi comido. É isso, Tião é presidente da Buticolândia, mas também não é isso tudo não. Então o Prota avisa a Yui que ele precisa ir até o território humano e ficará fora por alguns dias. Sendo assim, ele vai deixar a tribo nas mãos dela enquanto ele estiver fora. A rainha das frutas saudáveis questiona essa decisão, dizendo que ele era louco, que se encontrassem ele no território humano, com certeza seu buraco seria usado. E se ele realmente for até lá, ela pede que pelo menos a deixe lançar um feitiço furtivo nele para não ser detectado. Satisfeito, o Prota pensa que era exatamente isso que ele estava esperando dela. Ele fala que não esperava que ela se preocupasse tanto com a sua segurança, mas ela responde que apenas está com medo de que se ele morrer, os Goblins serão ainda mais cruel com eles. Além disso, todos os filhos delas estão ali, e a segurança deles depende da dele também. E assim Tião parte rumo a novos buticos, dizendo que estará de volta em breve. Chegando no vilarejo humano, o Prota observa as defesas em torno da cidade. Aparentemente, a patrulha é bem rígida, inclusive parece rígida até demais. Ele se pergunta se isso seria por causa da chegada da Santa da Espada. Mas por mais que ele tenha coletado informações o dia inteiro, não ouviu nenhuma notícia sobre essa tal Santa da Espada. O topo dos aventureiros em Bright Town consiste em Lloyd como um Platina Rank e 2 outros Silver Rank, e quanto ao resto eram todos de Rank Bronze para baixo. De repente ele passa por uma taverna e ouve uma voz familiar. De todos os lugares, o Prota acabou esbarrando com ele justamente numa taverna. Era Loder e ainda acompanhado de Freya. Aparentemente eles estavam se divertindo e comemorando mais uma vitória. 2 membros de seu grupo brigam para decidir quem era mais forte. Então o barman comenta que recentemente os dragões na Ilha dos Dragões entraram em temporada de reprodução. Eles estão sequestrando rebanhos e até mesmo comendo pessoas. E se eles querem provar sua força, eles que caçem algum dragão ao invés de ficar causando confusão. Alertando que se os dragões decidirem atacar Bright Town e a capital não mandar reforços previamente, os aventureiros que estão ali com certeza não iam conseguir defender a cidade. E se isso acontecer, Bright Town enfrentará dias sombrios. O clima fica pesado, mas então Loder diz que são apenas alguns dragões, perguntando o que há para ter tanto medo nisso. Rindo, o Loder diz que não há mais motivos para esconder isso, revelando que a Santa da Espada já estava a caminho dali. Quando ela chegar, eles se unirão a ela e vão matar todos os dragões. Então não há necessidade da capital enviar mais tropas. E quando tudo estiver resolvido, a equipe do Loder vai voltar junto com ela para a capital. Todos ficam agitados, dizendo que Loder é realmente o herói de Bright Town. Ele até mesmo trouxe a Santa da Espada em pessoa. Hoje ele vai presentear todos os bravos guerreiros de Bright Town com bebidas, para celebrar a chegada da Santa da Espada e o fim do problema com os dragões. O Prota ao fundo reflete que se os dragões de fato atacarem Bright Town, essa seria uma oportunidade muito boa para ele. Ao notar que o Prota está deixando a taverna, Loder pergunta se ele não vai ficar e comemorar com eles, mas o Prota manda logo um não, dizendo que haverá mais oportunidades no futuro. Eles não deixam like no vídeo do Kazu Sem Pau, são todos pecadores.
Algum tempo depois, em uma igreja, Loder avisa sua mestre sobre os dragões já estarem se aproximando. Ao se virar, nosso mais novo Pokémon a ser capturado pergunta a Loder como vai a tarefa que ela tinha passado a ele. Loder responde que as 10 bestas matadoras de dragões já foram feitas de acordo com os projetos fornecidos. Agora elas estão sendo implantadas em vários pontos altos ao redor da cidade. Ao notar a multidão em volta da catedral, ela diz que aquele é um momento muito importante, então ela manda Loder dispersá-los rápido. De repente, um dragão aparece sobre a cidade, surpreendendo a todos. A Santa da Espada diz que aquele é um dragão batedor, então ela manda Loder trazer seus homens logo e segui-la até a muralha. Enquanto isso, na tribo Goblin, todos estão agitados, perguntando ao mestre o que eles devem fazer. Tion responde que já está quase na hora, falando que eles devem ficar ali e aproveitar o show. Os dragões avançam sobre a cidade. A Santa da Espada já abate um dragão, mandando quem sabe usar as bestas matadoras de dragões começarem a atirar. A princípio, eles parecem estar conseguindo lidar bem com os dragões, mas de repente, raios roxos saem do céu. Loder e a Santa do Pau Oco Peituda ficam apavorados, se perguntando se aquilo seria o dragão roxo mãe. Sem enrolação, ele já manda logo uma bola de fogo em direção às defesas humanas. Mesmo assim, a Santa da Espada fala para ninguém entrar em pânico, pois ela cuidará do dragão roxo mãe, ativando uma habilidade de defesa em volta da cidade. De longe, o Prota fala que não esperava que eles conseguissem segurar o ataque da Mãe Dragão. Apesar do dragão roxo mãe ser uma criatura totalmente anormal, aquela mulher também era realmente um monstro. Partindo para cima do dragão, ela praticamente já arranca a asa dele fora. Embora a Santa da Espada esteja claramente um degrau acima do dragão roxo mãe, ela ainda assim demoraria um pouco até consegui-lo matá-lo. Sorrindo, o Prota fala que essa é a oportunidade perfeita para a sua vingança contra a humanidade. Um time deverá criar uma distração e o outro armará uma emboscada. Na cidade, Loder resmunga que é realmente difícil ter que lidar com dragões, mas ainda são bestas idiotas. Estão sem sorte, pois sua mestre está com eles. De repente, um cidadão grita desesperado, dizendo que goblins estão invadindo. Freya grita para ele não ficar de brincadeiras. Não importam quão burros os goblins sejam, eles não seriam loucos o suficiente para aparecer ali. Contudo, ao fundo, eles veem uma mulher fugindo de goblins. Irritado, Loder manda seu time apenas segurar os dragões, enquanto ele resolve rapidamente esse problema com os goblins. No entanto, o que eles não sabiam era que isso tudo era uma armadilha. Sem demora nenhuma, os goblins capturam a sádica gostosa e derrubam Loder. Ao ver aquela situação, a equipe de Loder fala para eles aguardarem que ela está indo para ajudá-los. Porém, eles também acabam cercados por goblins. Ao fundo, Loder grita para eles olharem para trás, mas a essa altura já era tarde demais. Aqueles dois não vão ver uns peitinhos nunca mais. Rangindo os dentes, Loder fica completamente enfurecido, e a Santa do Pau Oco já percebeu que deu ruim para seu butico. Teremos Santa no jantar. Indo até eles, Tion fala que não esperava que seria tão fácil capturá-los. Completamente fora de controle, Loder grita que vai matá-los. Cala a boca, butico inferior. Agora eu que estou no controle de todos os buticos. Nenhum butico será poupado. Tion ordena que eles tirem logo aqueles dois através dos esgotos. O resto deve vir junto com ele até as muralhas da cidade para lidar com os usuários de bestas. Caramba, essa maguinha aí vai sofrer, hein? A primeira coisa que a gente vai fazer vai raspar a cabeça dela. De longe, a Santa da Espada observa a situação, ainda sem acreditar que os goblins realmente foram ousados o suficiente para armar um ataque surpresa. Agora, em forma humanoide, o dragão roxo mãe fala que os amigos dela parecem estar um pouco ocupados. Rapaz, esse dragão tá bom demais da conta. Avançando contra a Santa, a roxinha fala que eliminará sua espécie imunda. Mas bate, que dragão bonito de se ver. Já sem paciência, a Santa da Espada aplica sua técnica de vendaval da espada, falando que vai descobrir o quanto um dragão superior aguenta perder de sangue. Ela sabe que a roxinha não vai aguentar muito mais tempo. Bam! Acontece uma explosão na entrada das muralhas. Surpresa, a Santa se pergunta se a situação com os goblins ainda não tinha sido resolvida. Enquanto isso, a roxinha aproveita a distração da Santa
para escapar. Fora de seu alcance, ela diz que voltará em breve para resolver essas pendências. Por outro lado, a Santa da Espada também está completamente furiosa. Assim como o dragão roxo mãe, ela pretende se recuperar e ir direto para a Ilha dos Dragões para dar um fim a eles. Ao eliminar os goblins que estavam na muralha, ela pergunta cadê o Loder e como aqueles idiotas não conseguiram nem mesmo lidar com alguns goblins. Para sua surpresa, um dos soldados remanescentes avisa que os goblins levaram capturados Loder e Freya. Rangindo os dentes, ela se pergunta como isso era possível. O guarda diz que aqueles goblins eram muito fora do comum, ao ponto de conseguirem matar aventureiros de classe B facilmente. A força deles era comparada de uma grande raça, nem mesmo Loder foi capaz de lidar com eles. Sem hesitar, a Santa fala que vai varrer todas as tribos goblins que existirem na Floresta Encantada agora mesmo. Porém, desesperada, uma das cidadãs suplica para ela ficar com eles, gritando que se ela for embora e os goblins ou dragões atacarem novamente, a cidade estará perdida. Todos os cidadãos em volta insistem, dizendo que eles são cidadãos do templo e do império. Ah, cidadão é meu ovo. Eu deixava esses random tudo morrer, tudo NPC. Só ficaram correndo em círculo que nem pateta. Não conseguem nem proteger o próprio Butico. Tá maluco? Vou salvar os caras que pelo menos faz alguma coisa. Refletindo, a Santa chega à conclusão que eles estão certos. O dever dela é ficar e proteger os habitantes. E se o Loder teve seu Butico derrotado, o problema é dele por ter um Butico fraco demais. Ela não tem escolha a não ser pedir reforços para a capital real. E esse Goblin aqui arrastando a Elfazinha pra barraca. Tá suspeito esse Goblin, hein? Enquanto isso, o Prota retorna à tribo Goblin, com 2 buticos humanos fresquinhos capturados. Os Goblins ordenam que os buticos frescos fiquem quietos. Caramba, esse Goblin de Moicano aqui, tem que dar um nome pra esse cara, vai ser Tubarão Moicano, o Devorador. Mal chegou e já tá querendo levar a Elfinha pra barraca. Moicano Sorridente, o Devorador. A sacerdotisa dos Peitão Saliente fala que deu ruim. Há uma chance muito grande de ter um Goblin de nível heróico ali naquela tribo. Loder pergunta se ela já não se recuperou um pouco, porém a sacerdotisa responde que aquela toxina era potente demais. Vai levar mais um tempo para sua constituição eliminar os efeitos dela. Nesse momento, o Prota aparece atrás deles, falando que não esperava que o efeito da toxina perdesse seu efeito tão rápido. A capacidade de recuperação dela era realmente incrível. O Butico sentido da sacerdotisa já tá apitando que nem nunca, né? Nunca apitou tanto. Desesperada, a maguinha pergunta como ele sabe o nome dela e o que está pretendendo. Você sabe, na natureza é comer ou ser comido. O Butico mais forte domina os outros Buticos. Então ele já faz um carinhozinho na perna dela, né? Carinhozinho amigo, carinhozinho de boas-vindas. Ao fundo, Loder grita pra ele parar, mas já toma logo um tapão na cara de vagabundo. Cala a boca, Butico de merda. No chão, Loder diz que ele não parecia um Goblin tão idiota, perguntando se por acaso ele não entendia as consequências de terem capturado eles, dizendo que a força da Santa da Espada era suficiente para eliminar a tribo inteira deles em menos de 3 golpes. Sorrindo, Tião diz que a Santa também está na sua lista de buticos a serem capturados. Porém, no momento, ele não pretende lidar com ela. Além disso, ele já enviou alguém para cobrir seus rastros. Mesmo que ela queira os encontrá-los, ela não conseguirá. Em seguida, Tião pergunta se por acaso eles gostavam de capturar goblins para torturá-los. Sem entender, Loder pergunta de que merda ele tá falando. Então o Prota já desequipa logo a orelha do camarada, dizendo que ele demorou muito para responder. No chão, Loder fala que tudo que fizeram foi proteger a raça humana. Era dever deles matar monstros. Com uma cara séria, o Prota zomba dele. Por humanos, por dever, eu acho que tudo que vocês querem é escalar na hierarquia dos buticos. Afinal, é muito mais fácil matar os humanos capturados do que resgatá-los vivos. Ele afirma ser justo, mas quantas dívidas de sangue ele acumulou em suas missões. Ambos, a maguinha e o Loder, desesperados, se perguntam o quanto aquele Goblin sabia sobre eles. Com um sorriso malicioso, o Prota diz que a conversa acaba aqui, avisando que não gosta de nenhum deles e nem pretende ser justo, afinal ele é um monstro.
Bom, já tá claro o que aconteceu com a Maguinha, né, rapaziada? A Maguinha foi devorada e posteriormente dividida. E o Loader só fica lá assistindo sem poder fazer nada, enquanto os Goblins aplicam o comunismo na Maguinha. Ó a carinha do moicano risadinha de quem cuidou muito bem da prisioneira. Do lado dela, Loader fala pra ela aguentar, mas é difícil aguentar com tantos Goblins naquela vila. Daqui a pouco tá chegando o Goblin negão. Ah lá, o Goblin já chega na Maguinha com a mão no saco. Rapaziada, vou ser honesto, tô com pena desses caras. Tudo que eles fizeram foi ser babaca e meter uma tortura na rapaziada, mas isso aqui já é outro nível. Eu tô torcendo pra gostosa da espada matar todo mundo. Sejamos honestos, o Prota só tomou umas facadinhas no bucho e agora tá querendo meter o louco. Eu tô torcendo pro time Dragão Gostosa e time Santa Peituda. E as elfas tão sempre grávidas, tão sempre trabalhando. E a Yu não tá grávida, rapaziada. Tá achando que a vida é um morango? Vai trabalhar, vagabunda. A barriguda da rainha elfa fala que realmente Tião é o Goblin mais único que ela já viu. Ele é incrível em todos os sentidos. Risadinha avisa ao Prota que o segundo General Goblin retornou da caça, o que o deixa surpreso, falando que eles voltaram muito cedo dessa vez. Como esperado da nova geração da farm de bebês, eles rapidamente já evoluíram para uma espécie de nível superior. As estatísticas daqueles cabeçudinhos estão quase no mesmo nível das do Tião. Intrigado, o Prota os questiona por que eles voltaram tão cedo, perguntando se a caça tinha sido um sucesso. O dentuço cabeça de pentelho responde que eles eliminaram todos os monstros próximos, então tiveram que ir para o oeste, mas lá acabaram encontrando vários goblins superiores, massacrando outras tribos goblins daquela região. Outro Goblin responde que aquela era a tribo Presas de Sangue. Todos eles são Goblins de nível superior, contando que enquanto eles se separavam para encontrar monstros, acabaram descobrindo que várias tribos foram atacadas e todas elas tinham a marca da Presa de Sangue. Animado, o Prota comenta que se eles capturarem seu líder, poderão criar Goblins da terceira geração ainda mais fortes. Próximo dali, Loader cai na gargalhada, o chamando de tolo, dizendo que ele não passa de um sonhador à beira da morte. Não importa quão fortes os Goblins sejam, no fim eles ainda serão derrotados pelos cavaleiros. Isso pode até ser verdade, mas o destino do botico do Loader já foi traçado. É, rapaziada, parece que o Loader também foi de comunismo. Dá pra ver que o botico do Loader foi completamente derrotado. À noite, os Goblins festejam com os churras. Tião fala que a próxima coisa que eles vão fazer vai ser atacar a tribo dos Presas de Sangue. A partir de agora, sua tribo será reconhecida como o Império do Botico Supremo. Todos os Goblins ao redor comemoram as conquistas do presidente Tião. Preocupada, Yun diz que a tribo dos Presas de Sangue eliminou várias outras tribos Goblins. Capturar o líder deles não seria nada fácil. Porém, o Prota diz para ela não se preocupar, pois ele ainda tem um trunfo na manga. Depois, em uma montanha, o Prota observa a tribo dos Goblins à distância para tentar determinar a real força deles. De fato, existem alguns Goblins de alto nível entre eles, mas o mais impressionante era seu líder. O líder dos Presas Sangrentas era um Goblin de nível heróico. Os observando, o Prota conclui que com certeza eles conseguem dar conta deles. Porém, ainda assim vai ser extremamente difícil capturar o líder vivo. Considerando o tamanho dele, a poção de paralisação terá pouco efeito no seu corpo, e caso não funcione, Tião terá que pensar em outro plano. Porém, essa seria uma excelente oportunidade para usar a magia de aprisionamento que Freya usou na caverna contra ele, no líder dos Presas Sangrentas. Tá na hora de ver nossa maguinha, rapaziada. Ao voltar à tribo, Risadinha fala pro presidente Tião que ele cumpriu todas as ordens que ele deixou. Porém, aquela humana estava muito próxima da morte. Coitada da maguinha, mas é a lei da natureza. Os fracos de botico perecem. Se liga na cara do Risadinha. Risadinha tá insano. No chão, o botico bonito, porém fraco, suplica pela morte. Se aproximando mais dela, o Prota cumprimenta. Hello, botico. Freya está totalmente atordoada. Ela já não sente mais nada. Mas ao finalmente perceber o Prota em sua frente, ela se desespera, gritando para ele não se aproximar. Com as mãos no rosto, completamente desesperada, Freya grita que ele é um demônio. Ela já está completamente louca. Era sofrimento demais. Porém,
Porém o Prota já mete logo um tapão na cara dela. Shut up, vadia. A pegando pela cintura e a abraçando, ele diz que a punição dela acabou. Sem acreditar, ela pergunta se era realmente verdade. Tião responde que sim, ele é alguém que mantém sua palavra, mas há um pré-requisito. Ela deve escolher qual fé vai querer seguir. Ou ela escolhe acreditar em seu Deus, ou acreditar nele e se tornar seu pet de estimação, assim sendo poupada do tormento diário. A maguinha nem hesita, né? Já começa a lamber os dedos do Prota e aquela coisa toda. Em seguida, Tião diz que a partir de agora ele será seu único mestre e ele a chamará de Dog Caramelo. O Dog Caramelo até já dá uma latida, né? Pra provar que é um bom garoto. Pegando ela no colo, Tião leva ela até uma piscininha, aonde ela não para de agradecer, dizendo que ele a trata muito bem e que está disposta a dar tudo o que ele quiser. Acredito eu que o Prota já pegou o que ele queria, agora é só no uf mesmo. Sorrindo, Tião fala que isso era perfeito. Ele quer ver a habilidade dela, Gaiola de Luz Sagrada. Sem entender, ela pergunta ao seu mais novo mestre o que ele estava querendo dizer. Depois daquele banho gostoso, Tião mostra um livro a Freya, que por sua vez pergunta se aquilo é o que ele chamava de Gaiola de Luz Sagrada. Recitando o feitiço, nosso Dog ativa a Gaiola de Luz Sagrada, que estava no livro de magia dos elfos. Depois eles passam pelo coitado do Loder, que ao vê-la grita para ela matar aquele Goblin e usar sua magia para recuperar o corpo dele. Rindo, Tião pergunta se ele não percebeu. Aquele agora era seu fiel cachorro amarelo. Mesmo assim, Loder se recusa a acreditar que a filha do líder da Ordem Sagrada tenha sido domesticada por um Goblin, devidamente domesticada. Então a menina já se abaixa e mete um uf falando que é fiel ao seu mestre. Ao ver aquela cena, Loder começa a coringar de vez, falando que as ações dele levarão à extinção total da raça Goblin nesse mundo. Completamente tantando as ideias, Loder grita que o único propósito da existência dos Goblins é ser massacrado pelos humanos. A Igreja Sagrada irá exterminar todos eles. Surpreso, o Prota fala que não esperava que Freya fosse alguém tão importante, agradecendo a ele, dizendo que vai recompensá-lo por essa informação. Mas deixando o botico do Loder de lado, agora está na hora de conquistar a tribo Presas de Sangue. Na Floresta Demoníaca, um Goblin avisa o líder dos Presas Sangrentas que tudo está pronto. Aparentemente eles querem atacar a tribo do Tião para se divertirem com os elfos deles. Lá todos vão ao delírio gritando que o presidente Tetada era incrível. Porém um dos Goblins avisa que um Goblin invadiu o território deles, dizendo que está procurando pelo chefe. Quando Tetada vê Tião, fica surpreso perguntando se aquele era um Goblin de baixo level. Tião, por sua vez, diz que sabe que ele é um Goblin de nível heróico, com inteligência próxima dos humanos, e por isso está ali para conversar com ele. Tetada pergunta se ele era um mutante, mas Tião responde que não, ele era apenas um Goblin um pouco mais inteligente do que um Goblin normal. Em seguida ele revela que é o chefe que comanda a tribo da Floresta Encantada, e está ali para levar o líder deles. Eles têm apenas duas opções, deixar o like ou ter seu botico cavocado. Surpreso, Tetada pergunta se ele realmente era o líder da tribo de Goblins que mantinha os elfos aprisionados. Frente a frente com Tetada, Tião diz que os genes deles eram excelentes, por isso ele deveria vir com ele. Porém, pegando a cabeça de Tião lá ele, Tetada o levanta, mandando ele calar a boca, e fala que não esperava que ele viesse até ele e poupasse seu trabalho. Com calma, Tião diz que nesse caso é inútil continuar conversando. Se ele não quisesse levá-lo vivo, ele nem teria falado nada para início de conversa. Em um piscar de olhos, o Prota já arranca fora a mão de Tetada, que cai no chão ordenando que matem Tião. Porém, quando vão partir para cima, o Prota fala que eles já podem sair. Nesse momento, vários Goblins aparecem, surpreendendo a tribo de Tetada. Eles conseguiram surpreendê-los graças à habilidade Passos Silenciosos. As ordens foram que basicamente eles não iriam levar nenhum botico, exceto pelo de Tetada, que percebe que esse era o plano de Tião desde o início. Ele apareceu para negociar com eles, só para fazê-los baixarem a guarda. Toda a atenção da tribo estava voltada para Tião. Partindo para cima, o líder dos Presas Sangrentas fala que de qualquer forma, se ele quiser escapar, ninguém poderá impedi-lo. Sorrindo, o Prota chama por Freya,
que próxima dali ativa a magia Prisão Sagrada de Luz. Irritado, o chefe fala que os Goblins não têm a capacidade para usar magia do atributo de luz, e Freya já vai até seu mestre ser recompensada pelo seu bom trabalho. Tion fala que ela é um cachorro incrível. Ela se tornou ainda mais forte depois de se tornar o cachorro caramelo dele. Com o Tetada dominado, Tion diz para ele não se preocupar, pois não vai matá-lo. Afinal, ele tinha excelentes genes. O Prota tá atrás do Milk do Goblin lá, ele. Agora de volta à tribo dos Goblins, Butico Imperial. Demorou um pouco, mas Tion finalmente tinha subjugado o Tetada completamente. Em uma cela, Loder não consegue acreditar que eles realmente tinham capturado uma semente heróica. Agora, a tarefa de inseminação artificial pode ser realizada. Elas só precisam ficar de olho na fonte de leite heróico. Caramba, sempre que eu olho pra essa elfa, ela tá grávida. E spawn infinito de criança. Tá sempre prenha. E eu não entendi muito bem o que o Prota falou aqui, mas eu acho que quem vai carregar a semente do orc heróico vai ser a Maguinha, nosso caramelo favorito. Que peitão, hein, minha querida? Abundância de proteína, leites proteicos. A julgar pela arrogância de Loder, reforços humanos provavelmente chegarão em breve a Bright Town. Com a força atual deles, ainda podem enfrentar os cavaleiros do Império, mas caso encontrem a gostosa da espada, a perda de Butico é certa. Além disso, eles ainda precisam tempo para cultivar a semente do Goblin heróico. É isso mesmo, esse seu pequeno corpo não é digno de minha atenção. O Prota diz que nesse caso dará outra recompensa a ela. De volta à tribo Butico Sem Fronteiras, Loder continuava amarrado lá, ainda sonhando acordado com a possibilidade de ter seu Butico livre. De repente ele entra em choque. Lá no espaço aéreo do Império do Butico havia um dragão. Vai, seus goblins de merda, me protejam, eu sou o convidado. Porém, logo eles notam que havia alguém em cima daquele dragão. Lá estava Tião, o imperador do Butico, com seu mais novo veículo. Finalmente, o imperador do Butico estava de volta. Vida longa ao imperador Tião! Merda, cadê as ordens de cavaleiro para derrubar esse maldito Império Butico? Falando nisso, de volta a Bright Town, os reforços da Guarda Real finalmente tinham chegado. Diante de todos, a Santa da Espada grita que não é necessário formalidades, pois o tempo deles estava se esgotando. Enquanto isso, Tião tá lá avaliando suas opções com seu hack, concluindo que considerando a opção 3 de acelerar o processo de nivelamento e passar diretamente um mês depois, indicava que provavelmente nesse tempo eles não seriam atacados pelos cavaleiros. Assim, ele acaba escolhendo a terceira opção, ficar desacordado cultivando durante um mês inteiro. Logo ele acorda e um mês tinha se passado. Um pouco tonto, ele pensa que aquela sensação era realmente muito estranha. De qualquer forma, após o cultivo de um mês, ele tinha upado para o level 50. De repente, a Marmita Chan chega gritando, falando que tinha alguma coisa de errada com os novos pequeninos goblins. Tem muitas coisas erradas aqui, hein? Indo até o local do farm, a mais nova colheita estava cheia de problemas. Se aproximando, ele se pergunta o porquê isso estava acontecendo. Ao fundo, Loder começa a gritar, coringando, dizendo que eles eram idiotas, por realmente acharem que poderiam montar um spawn de colheitas fortes sem nenhum problema. Ele declara que a razão para isso era bem simples. Quanto mais alto o nível dos goblins, mais difícil era para seus descendentes sobreviverem. Atenção, atenção, notícia urgente, crise no Império Butico. Nesse momento, Tião diz que nesse caso deve agradecer a ele pelas informações. É com você, cabelo pentelhudo, pau nele. Seu maldito, mesmo que eu morra e vire um fantasma, eu vou voltar para te assombrar. A essa altura já era tarde demais para criar novas espécies de herói goblin. Caso eles não tenham um número considerável de goblins heróicos, as chances do Império Butico resistir às tropas da Santa Sagrada seriam praticamente inexistentes. Refletindo sobre isso, ele pensa se não havia nenhuma outra forma de fortalecer o Império Butico. Nesse momento, o seu Uber começa a se esfregar nele. Parece que seu veículo automotivo estava entrando no cio. Logo ela se transforma em uma demi-humana, nem um pouco suspeito. Eu digo ou vocês dizem? Macetar dragão chifrudo, pega nos chifres e lá vai madeira.
Parece que seu veículo automotivo Transformer estava totalmente fora de controle. Talvez a Rainha Dragão tenha armado isso desde o início. Então já tome. Esse é um caso raro, mas também presente na vida da gente, quando seu automóvel tem que ter o escape devidamente tratado. Depois de tratar o escape do automóvel, Tião já tá com as costas toda doendo. De qualquer forma, descer a madeira no escapamento do veículo tinha feito ele dar mais uma upada. Venha, não fuja, seu safadinho. Ainda sinto que o escape tá inteiro. Vai lá brincar com os Goblins. Dê a cada um deles um pouco de nutriente de dragão. Então o veículo de transporte aéreo já corre todo se babando em direção aos Goblins. Até o Risadinha tá em pânico. Se o moicano Risadinha tá em pânico é porque a parada é sinistra. Risadinha tá acostumado até a comer tronco de árvore. Mais tarde, no Império Butico, todos comemoram terem upado após consumirem vitaminas de dragão. O Prota pensa que os dragões são realmente dignos de serem chamados de raça lendária. Eles uparam tomando sangue de dragão, não é sacanagem não. No entanto, agora sua força no geral estava um pouco baixa, por isso ele precisava de alguma nova arma para tentar equilibrar isso. A primeira opção é uma besta elementar, capaz de absorver elementos como água, fogo, vento, trovão e veneno, além de também lançar flechas elementares. A segunda é uma habilidade especial Ladrão de Lâminas, que permitia ao usuário roubar uma arma até 3 vezes, e ele acaba escolhendo esses dois. No entanto, agora ele precisava testar a sua mais nova arma. Vamos, Loder, me ajude com isso, meu caro amigo. É pelo progresso do Império Butico. Não tão longe dali, na Floresta Encantada, havia um grupo de aventureiros. Ouvindo os gritos do coitado do Loder, um saudável espécime arqueiro comenta que monstros de baixo level eram irritantes, porque sempre estavam brigando por qualquer coisa. Incomodada, ela comenta que deveriam ter ficado com a Santa da Espada para guardar a cidade e matar a Rainha Dragão. Porém, o homem responde que a Santa não se importava muito com os Goblins, por isso ela os encarregou dessa tarefa. E sorrindo, ele alerta que não era para eles ficarem de corpo mole. Logo, eles entram em formação, percebendo a aproximação de um monstro. Diante deles havia uma aranha gigante, e a maguinha já tá se peidando toda, falando que odeia aranhas. Mas a aranha já toma logo uma flechada na cabeça. Confiante, a arqueira diz que aquele era apenas um monstro de classe 3. O monstro pode até ser fraco, mas é feio que dói. Eu sou tipo a Maimesk, tenho fobia de gente feia. Ainda em formação, o comandante da equipe comenta que tinha mais alguma coisa ali. Saindo de dentro da bunda do bicho, lá estava um Goblin com 4 braços de classe heróica. Eles presumem que aquele deve ser o líder, sem acreditar que o encontraram tão cedo. Animados, eles pensam que agora a fama será toda deles. Deixa o like, vagabundo, Pokazu Senpau. Um dos soldados pede ao capitão que o deixe ter a glória dessa vez, pois ele já havia matado vários outros goblins pelo caminho, mas nunca um de classe heróica. O que o capitão acaba concordando, comentando para ele não se descuidar. Nesse momento, o soldado se prepara para lançar seu ataque e ativa sua habilidade Lança de Vórtice Voadora, lançando sua lança contra o monstro. No entanto, imediatamente eles ficam chocados. Lá diante deles, o Goblin havia segurado o ataque como se não fosse nada. Enquanto o Goblin se prepara para lançar a lança de volta, eles gritam em pânico para levantarem as barreiras. Ao ver o ataque do monstro, eles não conseguiam acreditar que aquele Goblin tinha tanta força para quase quebrar sua barreira mágica apenas na força bruta. Ainda confiante, a arqueira declara que tudo que eles precisavam fazer era atacar à distância. Porém, de repente, ela já toma logo um carinhozinho na barriga. Lá atrás dela havia um Goblin de classe assassino. Rapaz, esse aqui tá com uma cara suspeita, hein? O capitão manda eles não entrarem em pânico e manterem a formação. Porém, a maga grita em pânico. Antes que eles pudessem perceber, já haviam sido cercados. Bom, o final é bem óbvio, né? Foi todo mundo de arrasta. Agora os caras estão dividindo o loot, vendo que Butico vai ficar com quem. Porém, o Cabeça de Pentelho diz que isso são espólios do Império do Butico e avisa que o presidente Tião tinha mandado capturar todos os humanos. Além disso, enquanto brincava, acabou matando um, então não ganharia nenhum Butico. Porém, outro Goblin afirma que agora eles eram fortes o suficiente para decidirem o que fazerem com seus próprios espólios. Alguns outros Goblins presentes dizem que ele estava certo. Agora que eles eram os mais fortes, o Império do Butico deveria ouvi-los. Se dirigindo ao Cabeça de Pentelho dentuço, eles afirmam que ele era o mais forte, por isso iriam ouvir a decisão dele. Em silêncio, ele pensa um pouco enquanto encara sua arma, e então fala que eles devem voltar primeiro.
De volta ao Império, o grupo dos Goblins Heróicos eram recebidos com grande comoção. Ao ver aquela bagunça, a Rainha Elfa pergunta se o Presidente Tião realmente poderia controlá-los. Nesse momento, o Quatro Braços diz que vai devorar a sua presa que tinha capturado, mas Tião logo se aproxima, dizendo que precisa das informações desse homem. Então simplesmente aquele Goblin se vira para ele, dizendo que se ele quisesse aquele homem, ele deveria dar uma de suas mulheres em troca. Claro que isso soa um absurdo, mas o Presidente Tião tenta acalmá-las. Sorrindo, o Rei do Butico pergunta se ele fazia noção do que estava dizendo. E o Goblin responde que o dentuço cabeça de pentelho era mais forte do que o Presidente Tião, por isso de agora em diante iriam segui-lo. O Prota pergunta ao pentelhudo se era isso mesmo, se ele realmente agora era o novo chefe. Mas o outro Random diz que isso era inútil. Ele não iria escutá-lo, pois agora era o seu novo presidente. Porém, de repente, o Goblin dos Pentelhos pega a cabeça do outro por trás, lá ele, esmagando completamente o Goblin de 4 braços. Kuan comenta que depois de ter subido tanto de nível, ele começou a entender algumas coisas. Ao contrário daqueles idiotas arrogantes, ele respeitava o presidente Tião, porém ele também respeita a força absoluta, declarando que ele se tornou presidente após matar o antigo, e agora ele gostaria de tentar fazer o mesmo. Ativando suas magias, o Prota diz que fica feliz por ele ter evoluído, porém pergunta se ele realmente tinha certeza que queria desafiá-lo. Ao fundo, os NPCs Goblin gritam para Kuang matar Tião e mostrar quem é o verdadeiro presidente do Império Butico, dono de todos os buticos. Rindo, Tião comenta que parecia que ele tinha bastante seguidores, e fala que dirá apenas mais uma vez que os Goblins de classe heróica que quiserem continuar o seguindo, não se mexam, caso contrário, ele irá matar todos os outros. O líder do esquadrão da Santa da Espada pensa que isso era bom. Eles deram sorte de terem sido capturados justamente quando estavam com problemas internos, pensando que quando o antigo líder morrer, acharão uma maneira de escapar. E parece que no fim, apenas alguns poucos goblins heróicos estavam dispostos a apoiar Kuan como novo presidente. Mas Kuan diz que isso não importa. Para ele, a força bruta era tudo o que importava. Sem demora, ele parte para cima para tentar acertar presidente Tião. Vendo aquilo, o líder do grupo dos humanos não conseguia acreditar que aquele outro Goblin era rápido o suficiente para conseguir desviar dos ataques do Goblin heróico. Tião já puxa sua besta mágica, lançando uma flecha de fogo contra Kuang, o surpreendendo por nunca ter visto aquela arma antes. Mesmo assim, aquilo não parecia o suficiente contra ele. Outra vez ele avança contra Tião, tentando acertar um ataque direto. Nesse momento, há uma tremenda explosão de fogo, deixando todos ao redor chocados. Ó, risadinha tá sempre insano. Tião simplesmente tinha segurado o ataque de Kuan com uma única mão, dizendo que aquele realmente foi um golpe surpreendente. No entanto, infelizmente o oponente dele era o presidente Tião. Em seguida, já lança as flechas de fogo nos olhos do outro. Após isso, Tião pergunta se ele ainda queria continuar, mas Kuan se ajoelha em frente dele dizendo que não, e que aceitava sua morte como punição. Ao fundo, os bunda mole dos outros Goblins já começam a se tremer tudo, suplicando para o magnânimo presidente Tião não os matar. Olhando aquilo, Tião pensa que eles eram todos uns lixos covardes imprestáveis. Nesse momento, Kuan começa a ser curado, enquanto Tião dizia que ele tinha coragem, e enquanto ele permanecer leal a ele, não iria matá-lo. Porém, se virando para os outros, ele afirma que não pode perdoar aqueles covardes, mandando Kuan passar a peixeira em geral. Sim, meu presidente Tião, a partir de hoje serei leal a você para sempre. Após todos os rebeldes serem eliminados, Tião autoriza que sejam devorados. Em choque, o líder do grupo dos humanos pergunta a Loder o que diabos era aquele Goblin que eles estavam enfrentando. Indo até o Loder, Tião pede desculpas a ele por toda essa bagunça, perguntando se ele não esperava mesmo que esses lixos fossem salvá-lo. Aí outra vez o Loder começa a coringar, dizendo que tudo era culpa daquela preguiçosa da Santa da Espada, que não queria trabalhar e só ficar se escondendo na cidade. O outro diz que eles realmente o subestimaram, porém fala que não era para ele ficar se achando tanto, pois quando a Santa da Espada lidar com o Dragão Roxo Mãe, ela virá pessoalmente junto com todos os outros cavaleiros. Com um sorriso sarcástico, Tião pergunta se ele realmente achava que os dragões estavam atacando Brighttown sozinhos. Rindo, o cavaleiro afirma que toda a ordem dos cavaleiros estava vindo para Brighttown.
Por fim ele fala que Tião já tinha conseguido o que queria, então podia matá-lo de uma vez, pois se fosse para ter o mesmo destino de Loder, ele optava pela morte, pedindo que pelo menos Tião desse isso a ele, já que também tinha ganho a informação que queria, o que Tião acaba aceitando. A cena corta e vemos a Santa acordando de repente, perguntando se estava tudo certo e se eles não tinham conseguido repelir os dragões. O soldado avisa que sim, porém hesita, dizendo que tinha mais uma coisa. Irritada, a Santa manda dizer de uma vez. Então o soldado conta que todos foram aniquilados, apenas um tinha voltado com vida, o que a deixa completamente surpresa. Na igreja, uma das curandeiras avisa que poções de cura não iam funcionar mais para aquele homem. Com um tom sério, a Santa pergunta como isso tinha acontecido com ele e onde estavam todos os outros. Tossindo, o homem revela que encontraram um grupo de goblins de classe heróica, suplicando para que, por favor, eles se apressem para tentar salvar a equipe. Suas últimas palavras é que aqueles goblins eram bizarramente fortes. Uma das magas presentes não consegue acreditar que um goblin tinha feito aquilo. O outro cavaleiro irritado diz que não importa se eles eram de classe heróica, eles eliminariam todos aqueles malditos. Mas a Santa manda ele esperar, pois os dragões estavam atacando com mais frequência ultimamente. Além disso, se eles forem de qualquer jeito, poderiam ser facilmente emboscados pelos goblins. E ela também não poderia matar todos os dragões sozinha. Irritada, ela declara que por hora, eles deveriam apenas dar suporte para Brightown, pois mais tarde ela mesma mataria tanto o dragão roxo quanto aqueles goblins imundos. Inquieto, o cavaleiro pergunta e quanto à equipe da Silverblade. Porém, a maga pergunta se ele realmente achava que eles estariam vivos. De repente, um outro homem entra no local, dizendo que aqueles que eram muito arrogantes eram os primeiros a morrer. Esse era Kashimov, o capitão do time de caçadores, que pedia que a Santa o deixasse ele ir para avaliar a situação e limpar os goblins. A Santa o confronta, dizendo que um time inteiro tinha sido eliminado e ele queria ir sozinho. Nesse momento, o homem começa a tirar o chapéu, dizendo que já tinha sobrevivido a 4 guerreiros titãs sozinho. Mesmo que seja um grande número de goblins heróicos, não há nenhuma chance deles conseguirem o matarem. De volta à tribo do Botico Imperial, Tião estava usando sua habilidade de possíveis premonições, sem acreditar que eles realmente estariam mandando um único homem para enfrentá-los. Mas ele se questiona se realmente aquele homem poderia causar tanto dano. Por fim, ele pensa que emboscá-lo seria a melhor opção, e causaria bem menos danos ao Império. Mesmo assim, antes de atacar, ele precisa descobrir mais informações sobre esse homem. Loder cai na gargalhada quando ouve que Kamisimov estava aqui, falando que finalmente tinha aparecido alguém que sabia o que estava fazendo. Agora Tião estava acabado. Kamisimov já havia lutado sozinho contra inúmeros guerreiros titãs. Intrigado com a confiança dele, Tião pergunta o que eram esses tais guerreiros titãs. Guerreiros titãs eram soldados do país vizinho que tiveram seus DNAs alterados, que poderiam até mesmo eliminar bestas de classe S apenas na força bruta. Pensativo, Tião reflete que não deveria ser bom subestimá-lo. Talvez o ideal fosse tentar enviar alguém para conseguir informações ou ganhar algum tipo de vantagem. Já próximo dali, o caçador já estava em direção à tribo. Ele observa atentamente os restos do grupo do Silverblade. Rindo, ele acha que todo aquele aroma de sangue no ar era realmente assustador, se perguntando se dessa vez conseguirá se divertir. Nesse momento, ele ouve algumas vozes estranhas, pedindo por ajuda. Correndo, ele vai em direção a elas, e logo chega até uma mulher. Ele não consegue acreditar naquilo. Aquela era a Freya. Tremendo, ela suplica que ele a salve. Surpreso por de algum jeito ela ainda estar viva, ele pergunta onde estava o Loder. Chorando, ela diz que escapou do Império Botico, porém Loder estava morto. Apontando em uma direção, eles dizem que eles eram assustadores. Imediatamente, o caçador parte em direção ao local, deixando Freya para trás, gritando por favor para ele salvá-la, enquanto ele dizia que voltaria e que não era para ela segui-lo. A classe dele recebia um buff por estar lutando sozinho. Ele pensa que isso era bom. Com Loder morto, ele não teria problema para ativar todos os seus combos de habilidade. De repente, ele percebe uma corda no caminho. Mesmo assim, ele não sofre nenhum dano. Em estado de alerta, ele se perguntava se aquilo seria uma emboscada.
De repente, ele vê Freya se aproximando e pergunta o que ela estava fazendo ali. Nesse mesmo momento, ela ativa sua habilidade Holy Night Strike, atingindo em cheio o caçador de surpresa. Sem entender nada, ele pergunta o que ela estava fazendo, e com um tom vazio ela responde que o mestre tinha mandado matá-lo. Sem hesitar, ela lança outra habilidade, Hollow Light Blast. Mas Kamissimov também tinha ativado suas habilidades, Ceifador de Almas. A pegando por trás, ele pergunta sobre que diabos de feitiço ela estava, declarando que sendo assim, ele também não precisava se conter. De repente, outra pessoa aparece, comentando que não era tão surpreendente que ele tivesse vindo sozinho, considerando que todas suas habilidades e equipamentos eram realmente problemáticas. Se ele tivesse conseguido acumular suas habilidades, o Império Butico realmente teria sofrido várias perdas. Kamissimov não conseguia entender como um Goblin daquele nível conseguiu roubar sua arma. Freya corre em direção a Tião, enquanto o caçador gritava como ela ousava vender essa bunda inútil para um Goblin. E Tião diz que ela era um excelente pet. Com uma cara séria, o presidente dos Buticos declara que aquele cara tinha o decepcionado. No final das contas, ele só era um assassino maluco. Embora Kamissimov não saiba como ele conseguiu informações sobre ele, mesmo sem sua espada e suas habilidades de buff, ele não teria problema em lidar com um Goblin como ele. Rapidamente ele parte para cima, porém a cavalaria chega, então o cara já toma logo um bafo de dragão na cara. F, mão A ruim da pega, só tem bucha. Eu só sei que eu preciso de um bicho de estimação que nem a Freya. Esse é o bicho de estimação que eu quero pra mim. De volta ao Império Butico, Tião joga para Loder os restos de Malaskov. Ah, nome difícil da pega, isso aí é figurante, azar. O prota pergunta se esse era o tão poderoso ceifador que ele dizia. Completamente fora da casinha, Loder começa a xingar a Santa da Espada, dizendo que ela deve estar de conluio com Tião, porque ela só faz cagada. Fica mandando esses bucha só pra fazer os Goblins upar. Bom, mais um alimento pro cultivo dos Goblins. E eu concordo, a Santa realmente só faz cagada. Eu quero que todo mundo aqui morra queimado. Se eu tivesse aí eu já tocava logo uma bomba atômica para resetar esse mundo. Um monstro evoluir para o tipo raro exige talento e genes inatos. E Gobshan havia sido escolhido para o teste pois possuía o maior potencial. Considerando as informações que Tião tinha sobre a Santa da Espada, ela só comandava 3 esquadrões. Os Lâminas de Prata já foram completamente obliterados. E agora, com a derrota de Kamissimov, a moral da Santa provavelmente seria esmagada. Dessa forma, ela será obrigada a fazer alguns movimentos mais diretos. Esse era o melhor momento para usar o sistema de simulação de futuro. Depois de usá-lo, ele começa a rir, dizendo que a Santa da Espada era realmente gananciosa. Em seguida, ele manda reunirem todos os Goblins, pois no dia seguinte os encarregaria de algo grande. Essa seria a vez dele de atacar. Enquanto isso, em Brighttown, um soldado leva os restos de Kamissimov, que foram encontrados próximos da cidade, até a Santa da Espada. Ninguém conseguia acreditar que Kamissimov tinha ido de arrasta num único dia. Nesse momento, a Santa da Espada já percebeu que a dificuldade deles eliminarem os Goblins e os ataques recorrentes dos dragões não deveriam ser coincidências. Provavelmente eles estão juntos, usando os civis de Brighttown a fim de mantê-los presos ali. Diante dessa situação, eles não podiam mais ficar parados. Irritada, ela manda o esquadrão Battle Roar ir até a capital trazer reforços imediatamente. No caminho, um dos membros questiona, dizendo que mesmo se eles corram com cavalos de guerra, ainda assim a viagem duraria 4 dias para ir e voltar, sugerindo que ele vá na frente para não deixar a cidade vulnerável. Mas a maga o repreende, dizendo que ele não entendia. Esse era o plano da Santa da Espada. Se eles acabarem encontrando uma emboscada de Goblin, pelo menos alguém poderia escapar para relatar e trazer ajuda. Ela comenta que com a força da Santa, derrotar Goblins ou dragões não seria um problema. A questão é que tanto os Goblins quanto os dragões se mostraram um problema acima do nível deles. E ela não podia arriscar sair da cidade por medo de algum desses grupos atacá-la. Basicamente, o plano da Santa era proteger tanto o esquadrão Battle Roar quanto a cidade. Porém, de repente eles param, ao se depararem com a ponte destruída. O capitão diz que eles não devem fazer desvios, pois provavelmente isso era a intenção do inimigo. E como a ponte tinha sido destruída, com certeza eles não voltariam por ali. Então ele declara para cortarem alguns troncos e reconstruírem a ponte antes do anoitecer.
Algum tempo depois, a ponte finalmente estava reconstruída. Enquanto avançavam, a maga nota que a atmosfera ficou meio estranha de repente. Ao olhar para cima, o capitão fica em choque. Aquele lá em cima deles era um dragão. E logo ele nota que também havia alguém em cima do dragão, um goblin. Os goblins e os dragões realmente estavam juntos. O dragão então lança um ataque de fogo contra eles, que correm desesperadamente para fugir da ponte. Agora eles estavam fora de formação e a ponte estava outra vez destruída. Furioso, o comandante declara que vai matá-lo, mas o prota quer saber como ele fará isso, alertando que a rainha dragão ainda estava a caminho dali. Sem demora, eles já estavam cercados. A maga grita desesperada, dizendo que se a rainha dragão e mais dragões chegarem, eles não teriam nenhuma chance. Porém, ele responde que isso era uma oportunidade para resistir e resolver a crise de Bright Town. Em seguida, ele manda Bane usar sua corrida para relatar e trazer a Santa para a batalha. Sem dificuldades, ele passa rapidamente pelos goblins, gritando que voltará para exterminar todos eles. Nervosa, a maga alerta o comandante que algo estava estranho. Parecia que os goblins estavam deixando Bane passar de propósito. Esse deveria ser o plano daquele goblin desde o início. Tion confirma, falando que era isso mesmo. Sua intenção era atrair aquela maldita mulher para fora de Bright Town. E pergunta se eles conseguiam imaginar o que aconteceria após a Santa deixar o local. O comandante fica ainda mais pistola, mandando concentrarem os seus ataques naquele goblin que estava montando o dragão. Agora que Bright Town já estava perdida, eles deveriam resistir e aguardar pela Santa. Porém, logo ele percebe que a força daqueles goblins heróicos era praticamente igual a dele. Isso definitivamente era um problema. Observando a luta, Presidente Tion comenta que no final das contas ele não era tão forte quanto pensava. Então ele declara que o tempo era curto e pula em direção à batalha, gritando para eles acabarem logo com os cavaleiros antes da Santa chegar. E não demora muito para tudo estar acabado. Em seguida, Tion manda se apressarem, pois o tempo deles estava se esgotando. Eles precisavam devorar todos os corpos logo. Obrigado, chefe. Você é meu melhor presidente. A cena corta e vemos a Santa finalmente chegando ao local, mas claramente já era tarde demais. Todos já tinham virado merenda, não havia sobrado nada. E considerando a pegada no local, parecia que os goblins e os dragões estavam armando juntos outra vez. Penny grita que tinha visto um goblin montado num dragão que poderia controlá-los, provavelmente ele seria o líder. Mas a Santa logo percebe que isso estava errado. Tudo ao redor parecia queimado, mas aonde o resto dos corpos estavam, não estava. Era mais como se fosse sobras de goblins. E olhando ao redor, não parecia que haviam muitos dragões ali perto. Nesse momento, algo passa pela sua cabeça. Desesperada, ela corre de volta para a cidade, dizendo que isso era uma estratégia de chamariz. Mas ao chegarem na cidade, tudo estava destruído. Caída de joelhos, completamente desolada. Mesmo vendo com seus próprios olhos, ela não conseguia acreditar. Perto dali, uma criança gritava pelo seu pai. Ao se aproximar, a criança dá um tapão na mão dela, gritando para ficar longe, e que todos os dias ela estava apenas fingindo estar trabalhando. Mas quando os goblins vieram, ela não estava em nenhum lugar. Todos os sobreviventes começam a dizer que ela era uma santa inútil, se ela não poderia os proteger, do que servia acreditar nela. Completamente desolada, ela gagueja sem saber o que dizer. Todos ao redor dela a xingam, dizendo que ela era uma inútil e para sair logo dali. Próximo dali, a rainha dragão observava os destroços, impressionada por Presidente Tion, sem nem mesmo enfrentar a Santa da Espada diretamente, conseguir derrotá-la quebrando completamente seu espírito. Isso tudo a deixou realmente animada para conhecer melhor Tion. De volta ao Império dos Boticos, um Goblin relata ao presidente que o ataque à cidade foi um sucesso. Eles também trouxeram muitos espólios e boticos. Isso é incrível, presidente. Algumas até se renderam voluntariamente. Além disso, conforme as ordens dele, eles enviaram uma carreta de ouro para Cairian e a escoltaram junto de sua família para fora da cidade. Cairian tinha sido a única que acreditou nele na sua vida anterior. Mandá-la para longe dessa zona de guerra era sua forma de recompensá-la. E considerando tudo o que aconteceu, agora ele tem certeza que a Santa da Espada deve estar com a moral completamente destruída. Em seguida, ele vai visitar a sua mamãe dragão. Ao chegar lá, a rainha dragão comenta que ouviu falar que a Santa da Espada ficou doente e está de cama. Isso era realmente muito gratificante.
Eu tô torcendo pra Santa, mas infelizmente o Prota tem o roteiro. E um roteiro de bosta por sinal. Mesmo assim, o Prota responde que ela deveria continuar mandando dragões para Bright Town, para continuar pressionando a Santa. Bom, agora vamos aos negócios. Que tipo de recompensa eu devo pedir agora? Ficar voando, indo e voltando todos os dias é realmente cansativo. O Prota diz que já tinha trazido para ela vários alimentos. Mas a menina quer ele como alimento. Se babando toda, ela diz que quer ele como recompensa. Meio hesitando, o Prota pergunta se ela tava brincando. Isso parece uma brincadeira pra ti, meu amigo? Parece uma simulação? Com um tom sério, ela declara que será realmente problemático se ele recusasse. Rapaz, tá respirando é dentro. Não me entenda errado, minha senhora. Eu só acho que eu não sou digno da senhora. Mas ela começa a sentir o guerreiro, falando que definitivamente ele não era um Goblin comum. Se lambendo toda, ela diz que sua raça de dragões sempre reverenciou a força. Sentindo mais de perto ainda o guerreiro, ela declara que essa era a sua natureza. Encaçapar a bola com os mais fortes e produzir descendentes ainda mais fortes. Eu entendo, minha senhora, então eu acho que não tem jeito. Aceitarei humildemente vossa proposta. Aí a gente só vê o eco do som ecoando na caverna, aquele som de marretada. Após todos os serviços devidamente executados, ele havia ganhado várias estatísticas. O cara upa botando bola no buraco, né? Intancável. Mas é melhor eu escapar enquanto a mamãe dragão está dormindo. Seria essa a leitada e Ghosty? Enquanto isso, na caverna, a mamãe dragão pensa que ele nem deu um beijinho de despedida. Eu só não entendi pra que tanta censura. O que eles esperam? Que as crianças leiam isso? Contagem de corpos até agora: 6. Um Goblin, 2 elfas, 1 humano, 2 dragões. Tião deixou o burro sem pai orgulhoso. Todo manhwa é a mesma coisa. Quem é o idiota que continua censurando? Qual é o objetivo de fazer essa obra-prima só para encobri-la? Isso machuca minha alma. A família de marmitas elfas grita perguntando se ele estava tentando afastá-las. Não tem condição. Presidente Tião explica que agora estava provando uns boticos diferentes. É importante variar. Foi o que a minha médica falou, coma coisas diferentes para ter uma boa nutrição. Tião diz que os humanos eram melhor de embuchar e agora eles iam deixar os elfos livres, esperando que eles ainda possam serem parceiros comerciais. A rainha elfa diz à princesa que se ela quiser ir com os outros, pode partir sem problemas. Mas se ajoelhando para o presidente Tião, ela declara que o que viu esse tempo todo deixava claro que ele não era um Goblin comum. Por isso, ela espera que possa permanecer no Império Butico para servi-lo. O que o presidente Tião acaba concordando, pois ela era inteligente e teria muito valor se ficasse. Sim, é inteligente. É por isso. O Prota sabe que ela escolheu ficar porque o via como um potencial recurso para os elfos. Chorando, a menina elfa, que eu já não lembro o nome, pergunta como ela pode querer ficar sozinha. Se ajoelhando junto com todas as outras, ela afirma que também será fiel ao presidente Tião e ao Império Butico. Tião já dá uma risadinha safada, pensando que era como ele esperava. Então ele diz que todos eram livres para oferecerem seus buticos ao Império. Viva o presidente Tião e o Império! Com confiança, Tião fala que protegerá todos os buticos que forem fiéis ao Império. Com a Santa da Espada de escanteio e sem nenhuma ameaça externa. E esse era o momento perfeito para botar para funcionar a todo vapor seu empreendimento de criação de pequeninos. Então o dentuço cabeça de pentelho diz que aquele humano era pequeno demais para ele. O pentelho tá insano. Falando nisso, cadê o risadinha que eu nunca mais vi? A rainha elfa se oferece proativamente para ajudar com a criação artificial. Que criação artificial o quê? O negócio aqui é embuchar. De repente, um Goblin vai até ele, desesperado, dizendo que Gobu-san parece ter morrido. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele estava ali se coçando como louco e de repente bateu as botas. Nesse momento, o bicho começa a se transformar todo. Parece que no final ele conseguiu virar um Goblin mutante. 3 meses depois, em Bright Town, na taverna, alguns aventureiros riem perguntando se eles acham que a Santa da Espada vai se recuperar. Nesse momento, alguém chega, dizendo que o grupo de sangue da tempestade eram os únicos que conseguiriam lidar com aqueles goblins. Esse era o capitão do grupo Blizzard. Mais figurante, mano. Não aguento mais ver figurante. Esse aqui fede a figurante.
Após 3 meses de produção constante, conseguimos coletar 150 pequeninos goblins heróicos. Enquanto isso, a família real emitiu 3 avisos de recompensa, o que fez vários aventureiros de alto nível começarem a se reunir em Bright Town. Isso não era nem um pouco bom. Os níveis diamante já eram praticamente a elite da humanidade, e ainda tinha mais 4 níveis acima, sem contar a Santa, que era de nível épico. Então as marmitas vão até ele para fazer o relatório. Elas avisam que os novos goblins já estão praticamente maduros, porém os recursos da floresta estão se esgotando. Provavelmente em pouco tempo não haverá mais comida para todos. As minas próximas também estavam esgotadas, o que dificultava a fabricação de novas armas e equipamentos. Já estava mais do que na hora deles se mudarem. Ele manda que elas preparem todo mundo, pois o Butico Imperial está de mudança. Essa NPC aqui nunca fez nada, só serviu de lanche. Então eles vão até uma caverna atrás de uma cachoeira, com túneis complexos e fundos, ideais para seu novo lar. Presidente Tião diz que ali estava ótimo, e manda Kang e Gogibul limparem tudo e começarem a instalarem a segurança. Daí ele faz um discurso lá e tal, e blá 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 blá. Vida longa ao Presidente Tião, vida longa ao Império Butico.